Lucas 8, 16 ao 18. Vou falar muito hoje, hein? Vai perguntar. Eu comento tudo. É que eu fiquei procurando uma parábola que ainda não tinham falado sobre, né? É verdade que tinham outras, mas ela é bastante interessante. Aliás, cada uma das parábolas ela tem a sua aplicabilidade, ela tem a sua aplicação, é muito interessante. É que nem o Anderson falando agora, que com Deus você vai muito, você busca uma profundidade do relacionamento, você a parábola é a mesma coisa. Se você se aprofunda bem, você só pede entendimento, o entendimento vem o que outros não têm, mas você recebe o profundidade. Hoje nós vamos procurar conversar, né, sobre esse assunto. Nós vamos ler aqui. Tem uma outra coisa que eu quero falar que não é da parábola. É a mesma palavra, mas não é a parábola. E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Vamos ler? Lucas 8, 16. Vamos ler. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. É interessante, né? A pessoa acha que tem, quando vai ver, lê dancer, né? Bom, vamos orar. Pai querido, graças te damos por este domingo, por esta manhã, e por esta oportunidade, ó Deus, de falar da Tua palavra. Que a Tua graça, Senhor, seja derramada sobre nós. E o Teu conhecimento, Senhor, a Tua sabedoria seja derramada também sobre as nossas vidas. E alcancemos corações sábios diante da Tua presença, para andarmos nos Teus caminhos, sem desviar, ó Deus, nem para a direita nem para a esquerda. E nem com o desejo, ó Deus, de retroceder, mas sempre caminhando em frente rumo ao alvo. Nós te agradecemos, eu te agradeço no nome de Jesus por tudo isso. Amém. Uma questão que você já deve ter respondido aí pelo menos umas meia dúzia de vezes. O que é uma parábola? É uma história que te mostra questões do dia a dia que outros já conhecem e você a usa para explicar a parte espiritual que você quer passar. Isso, uma explicação. Alguém tem outra ideia do que é uma parábola? Eu diria que é uma história verdadeira, de acontecimentos verdadeiros. Porém, isso quer passar uma outra mensagem, só que baseada naquilo que Vai de encontro mais alguém? Fiquem à vontade, vamos falar. O que você acha, Ana? Parábola? Não vem com história de matemática. Se eu perguntar para o Felipe, ele vai falar que parábola é aquele negócio lá da matemática, entendeu? Não, eu acho que a parábola é uma história contada de uma forma que leva você a pensar no assunto e descobrir algo que
está passando o que é que você entende, sem dizer claramente. O interessante é que a gente pega a Bíblia escrita desse jeito aqui. Isso é uma observação que eu estou fazendo agora, né? A gente lê a Bíblia, ela particionada, repartida em capítulos e subtítulos, e a gente às vezes o nosso entendimento ele fica mais encurtado, né? Porque a parábola do semeador, ela tem a ver com isso aqui, né? Não é interessante? E a gente vê que é um pouquinho antes, né? Já foi falado a parábola, né? Mas, então, etimologicamente, a palavra parábola, ela é usada é uma palavra grega e que significa uma colocação de uma coisa ao lado de outra para fim de comparação. Pega-se uma história verdadeira, algo que tenha acontecido, ou algo que é da experiência das pessoas que vivem naquele lugar, algo conhecido, e é colocado num contexto e tem um objetivo, é fazer uma comparação, é transmitir a ideia que a pessoa que está falando tem, né? Então ele usa uma parábola para exemplificar, para esclarecer, para ajudar, né, no entendimento do que ele quer dizer. Por exemplo, nós vemos lá na parábola do semeador que o coração fértil, ele assemelha-se. Olha que interessante, eu estou falando da outra parábola porque fala da semente que quando cai num coração, numa terra boa, ou seja, no coração fértil, ela assemelha-se a uma lâmpada luminosa. Porque nós estamos falando de uma coisa. Nós estamos falando de uma candeia, nós estamos falando de uma semente. E elas têm uma semelhança nisso. A palavra de Deus. O mistério não é para ficar escondido, o mistério é para ser revelado. O que Deus fez, o que Deus fez através de Cristo na cruz, na sua morte e ressurreição, não é para ficar escondido. O que Jesus veio fazer não é para ficar oculto, é para que as pessoas saibam, né? A palavra ela é pregada como uma semente para nascer no terreno próprio, num coração próprio. E aí é com Deus, né? Porque como Ele é quem nos predestina, é Ele quem nos chama, daí o nosso coração fica consternado, ele fica aberto para receber aquela palavra, então aí a salvação chega até essa pessoa. Há pessoas que ouvem e logo desanimam. Há pessoas que ficam... os cuidados do mundo não deixam ela ficar firme. Tudo isso eu estou falando de uma outra parábola, né? Mas nós vamos falar agora da candeia. A candeia é a palavra de Deus que produz brilho na vida das pessoas ao estabelecer sua influência sobre elas. O que vocês acham disso? A palavra de Deus, ela pode influenciar a pessoa a mudar ou não? Eu não sei se vocês já viram isso. Eu acho que tem a ver com isso. Eu uso esse exemplo porque eu acho pertinente, né? Vocês já viram uma pessoa que antes de se converter, ela tinha uma fisionomia, mas depois de se converter, algo muda? Já viram isso? Perceberam isso? Você vê que o semblante da pessoa muda, ela passa... A palavra certa, ela começa a brilhar. Antes ela era apagada, tinha era uma terra sem forma e vazia, né? Compreende o que eu estou dizendo? Sim. É como se fosse o início da criação, né?
Era um caos, sem forma e vazia, mas o Espírito Santo está ali, ele olha para você e fala assim, peraí, eu vou tirar esse caos da sua vida. Você está lá no abismo, apagadão. E Jesus faz aparecer um brilho na sua vida. Então, esse brilho, essa candeia, é a palavra de Deus, é o Evangelho, é Cristo. E não pode ser apagado, não pode ser escondido, né? Como nós lemos, não pode ser posto debaixo da cama, e nem no alqueire, debaixo do alqueire, mas tem que ser colocada no velador. Né? Tanto que a palavra ela pode ser simbolizada pela semente, a palavra pode ser simbolizada pela semente, quanto pela lâmpada. Na época de Cristo, né, até mesmo para aqueles tempos, até mesmo antes, né, os rabinos, eles escondiam a palavra debaixo de um sistema muito bem elaborado de tradições humanas e ações bastante hipócritas. Eles tinham seus rituais, suas maneiras de... Era como que uma coisa fechada, né? Não entrava, o povo de fora não entrava. Era para o judeu, e eles se achavam melhores do que os outros. Hoje ainda existem pessoas que querem esconder a palavra como ou dentro de um vaso, ou debaixo de uma cama. E tudo isso são símbolos. O vaso ou a cama de luxo ou prazer. As pessoas querem esconder a palavra, a semente, querem esconder essa lâmpada para que você veja, para que outros vejam. E nós podemos estar no mesmo impasse, fazendo a mesma coisa. Ao invés de nós mostrarmos o que temos conhecido, a gente guarda para a gente. E não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para espalhar, né? Então vamos lá. Jesus fala sobre esta parábola para esclarecer que a verdade não é para ser escondida. A lâmpada deve voltar a brilhar com todo o seu esplendor e não pode ser colocada debaixo do alqueire, nem dentro de um vaso, nem debaixo da cama, mas no velador. Eu esqueci de trazer o candeeiro lá, para vocês terem uma ideia, né, só para ficar ilustrativa. O mistério do reino deve ser revelado e não escondido. Débora, o que você acha? O Fernando pode responder. Eu faço a pergunta para você, mas o Fernando pode responder. Ou qualquer um de vocês pode responder. O que você conheceu do Evangelho, o Evangelho da salvação, deve ficar guardado, deve ficar escondido, ou você deve mostrar essa luz para os outros? O que você acha, Fernando? Eu acho que todo conhecimento adquirido em relação ao Evangelho ou qualquer outro assunto se torna mais nobre da gente passar para frente. É nosso dever, tudo que a gente aprender, passar para frente. Não só do Evangelho, mas qualquer tipo de conhecimento. Mas o Evangelho principalmente porque depende de nós a salvação de outras pessoas. Nós somos a luz do mundo. Então veja, Fernanda, eu vou tentar ajudar você a compreender um pouco mais assim qual é a necessidade do Evangelho como lâmpada, né, em relação a outras coisas. É bem verdade que tudo que a gente aprende e passa para frente, isso é legal. Mas o problema é, se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. E o Evangelho tem um imperativo, ide. Ide. Então,
Eu já falei aqui acerca de Jesus, porque queriam que Jesus comesse, assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Então tem coisas que está acima. Então o Evangelho é que a gente ainda não assimilou ou ainda não compreende essa necessidade de vida ou morte. Porque, assim, imagine uma pessoa num lugar, eu ou você passando num lugar onde não tem luz. Você já sabe a fama do bairro, você conhece, o lugar é perigoso. Você vai andando num lugar, vê umas coisas meio estranhas, assim, uns indivíduos meio estranhos. A sensação de segurança é nenhuma. Mas quando tem luz, a sensação de segurança é completamente diferente. Não que tenha a segurança. Não que tenha segurança. A sensação, sim. Mas a sensação, eu estou falando de uma coisa, usando uma parábola, né? Uhum. Mas, uma pessoa, como diz a Bíblia, condutor de cego, condutores de cegos. Você imagina, está num lugar escuro e quem está vendo que a pessoa vai cair num precipício ou vai ser atropelada, mas está escuro. Se ninguém der um sinal para ela de luz, mostrar para ela, se a pessoa não fazer ela enxergar, e a cadeira quebrou? É o peso da vida. É outra que a gente tem que trocar. Nós andamos arrumando algumas cadeiras aí, que não é o assunto da aula, mas essa daí não estava no plano. E se a gente não lançar luz para a pessoa, não abrir os olhos dela, ela vai cair ali. Então o Evangelho é isso. A pessoa está caminhando errado, ela não sabe para onde deve ir, ela não conhece, mas o Evangelho é essa luz que faz. Não quer dizer que a pessoa vai mudar, porque tem o jeito do coração das pessoas sentir, mas pelo menos vai dizer, ó, você não está mais enganada. Agora você está vendo. Então a gente não pode deixar com que as pessoas se percam de uma maneira e a gente ser, de uma certa forma, conivente, né? Se a gente se cala, a gente está deixando de falar, né? Está deixando de falar e a pessoa não está sabendo o que ela está fazendo errado, ou certo ou errado. Então vamos lá. Uma das primeiras implicações que essa parábola tem para nós é essa, ó. Não podemos receber o conhecimento da palavra e guardá-lo apenas para nós mesmos. Escondendo essa luz dentro de um vaso debaixo da cama. Não faz sentido ter uma lâmpada escondida numa casa. Faz sentido? A gente está dentro de uma casa e ter uma lâmpada que ela está escondida, se acender ela não vai servir para nada? Não tem sentido. A luz precisa ser colocada no lugar para ser vista, né? A coisa que eu queria falar, que não é dessa parábola, mas tem a ver com a gente, o que é a nossa candeia? Tem um versículo que fala que os olhos, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Então, para a gente pensar, né? Como é que eu estou olhando as coisas? A minha visão, porque quando a gente vê alguma coisa, é inevitável a gente fazer julgamentos. A gente olha uma coisa, por exemplo, pelo que vi, aquela cadeira não está boa. Os meus olhos viram o que aconteceu. Mas depende do que eu considero bom ou ruim, do conhecimento que tem de bom ou ruim, vai afetar na minha visão, naquilo que eu estou enxergando. Mas a gente olha para uma pessoa e julga ela ser boa. De repente não é.
A gente olha para uma pessoa e julga ela ser má. Não ser, assim, a gente não julga só porque olha para a pessoa, a gente olha e vê algumas coisas acontecendo. E aí tem um. Mas depende do conhecimento que eu tenho sobre a pessoa, depende do conhecimento que eu tenho sobre as coisas. Isso tudo influencia na candeia com a qual eu olho. Se eu julgo tudo ruim, tem algo errado comigo. E é tudo porque, às vezes, a gente conhece a palavra. Aí existe uma pessoa específica, tá? Que a gente conhece pouco ela. Vê ela estourar algum dia, atípico, vê ela nervosa, aí a gente corre o perigo de julgar, falar, ela não tem o fruto do Espírito, que é a temperança, ela não foi transformada por isso. E às vezes foi um momento dela, ela não é assim, sempre. Então a gente, por um momento, julga como se fosse regra. Então, A Bíblia diz para a gente não julgar para não ser julgado. Mas a Bíblia também diz para julgai vós mesmos. É engraçado, né? Tem coisa que diz para fazer, tem coisa que diz para não fazer. E é a mesma ideia, julgar. Eu entendo, irmãos, o seguinte, que nós nunca devemos fazer um julgamento sobre uma pessoa, um julgamento de condenação, um julgamento rebaixando a pessoa com aquilo que você acha. A gente deve julgar as coisas baseado na palavra de Deus. Porque as atitudes da pessoa, pelo conhecimento da palavra, você entende que o que ela está fazendo é bom, que o que ela está fazendo é ruim. E aí, nós já temos recebido a luz, a verdade, a gente não pode deixar a pessoa sem um esclarecimento. A gente pode ajudar. Certo? Então a gente pode ajudar com o conhecimento da palavra. E não é aquilo que eu acho. É o que a palavra de Deus diz. Se eu estou vendo que alguma coisa não vai bem, eu posso ajudar. A evangelização dos povos é uma tarefa imperativa, como eu falei, né? Intransferível e impostergável. Não dá para deixar para depois. É agora. O ID. Jesus foi assunto aos céus. De lá para cá, todo dia, toda hora. A tempo e fora de tempo. Né? Precisamos dizer aos famintos que nós temos pão. Nós precisamos dizer aos perdidos que nós encontramos o Messias, o Salvador, o nosso remidor, o que perdoa o pecado, o que nos garante a vida eterna. Precisamos pregar a tempo e fora de tempo e aproveitar as oportunidades. O propósito da verdade, deixa eu voltar aqui, é que ela seja vista. Você encontrou a salvação? Você sabe o que deve fazer para ser salvo? Vai ficar só com você? Você precisa dizer para os outros, né? Tem uma passagem de Lutero, que essa pessoa que a gente conhece que era da Igreja Católica, né? Então, quando ele decidiu enfrentar a Igreja Romana, ele se propôs a combater primeiro as indulgências. E numa cidade, lá em Wittenberg, havia uma igreja chamada a Igreja de Todos os Santos, muito ligada a uma universidade. E sobre a porta da igreja fixavam-se as notícias da universidade, como os termos de discussões e discussões acadêmicas. No dia de maior frequência, a igreja. Essas coisas eram colocadas lá quando bastante gente ia para a igreja para que aqueles assuntos fossem publicados e as pessoas ficassem sabendo, né? O dia de Todos os Santos, 1º de novembro, era um dia que as pessoas iam bastante lá, que coincidia com o aniversário da igreja. Lutero então fixou as suas 95 teses na porta no dia anterior, no dia das bruxas, quer dizer, na época não tinha o dia das bruxas, no dia 31 de outubro. Essa parte não nos interessa. O fim de que o maior número de pessoas pudesse ler. Lutero havia descoberto a verdade e não podia guardá-la apenas para si. Então imagine, uma pessoa dentro de um lugar
em que ele começa a estudar a palavra, o ensinamento que ele teve foi numa direção, mas ele estudando a palavra, o Espírito Santo revela para ele, mostra para ele que tudo que ele tinha aprendido, acreditado, não era bem daquele jeito que ele tinha aprendido. E ele começa a descobrir a salvação pela leitura da palavra. Então, ele falou assim, não dá para concordar com as coisas que a igreja está colocando aí, vou ter que publicar isso aqui. E ele publicou. Então, precisamos colocar a lâmpada da verdade no velador, né? Para que todos possam vê-lo. Então, a relação que eu fiz entre a primeira parábola e que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, como diz o versículo, todo o corpo será luz, se os olhos forem bons. Eu queria que você refletisse se você tem transmitido luz, ou se não tem transmitido luz, ou se é trevas. Eu queria que você fizesse uma introspecção, né, para a sua vida e pensasse se você está guardando para você a salvação e os outros não estão incluídos, né, no seu dia a dia. Vamos lá. Uma segunda coisa, né, que nós devemos entender que a verdade jamais pode ficar escondida. A verdade, ela jamais ficará escondida. Então, há algo de indestrutível na verdade. Os homens podem resistir a ela e negá-la, mas não podem destruí-la. Veja só. Jesus morreu, não foi? Ele foi sepultado. Ressuscitou? Sim, nós cremos nisso. Mas tentaram subornar os guardas, tentaram subornar para que isso fosse escondido. Conseguiram? Não conseguiram. E a nossa vida é desse jeito aí. Quer ver? No começo do século XVI, quem já ouviu falar de Copérnico? Nicolau Copérnico? Gostei, mas ouvi. Eu tenho um amigo Nicolau, só que ele não é o Copérnico. Ele descobriu que a Terra não era o centro do universo, e sim que a Terra girava em torno do Sol. Só que isso criava um problema com a religião da época, né? E ele demorou um bocadinho de tempo para revelar tudo isso. Então, viu que na realidade ela gira em torno do Sol. E por cautela, durante 30 anos, ele não difundiu o seu descobrimento. Ele havia descoberto e durante 30 anos ele guardou o segredo. Mas quando ele estava para morrer, lá por volta de 1543, convenceu a um editor. O editor estava atemorizado, ele não queria publicar. É o que dá para entender aqui do texto, né? A publicar a sua obra intitulada As Revoluções dos Corpos Celestes. Essa era a tese, né, a obra de Copérnico, que ele queria que o seu editor publicasse. Então, Copérnico morreu em seguida. O editor publicou, mas aí Copérnico morreu e outras pessoas herdaram essa tormenta. Alguém já ouviu falar de Galileu Galilei? Galileu Galilei. Ele pegou isso aí no começo do século XVII, aderiu a essa teoria, né, de Copérnico e firmou a sua adesão publicamente. Ele manifestou isso publicamente. Em 1606, a Inquisição o convocou a Roma e condenou as suas crenças. Para não morrer, ele teve que retratar o que ele disse. Estavam tentando encobrir uma verdade. O que Copérnico descobriu e o que Galileu estava dizendo é uma verdade, mas estavam querendo encobrir tudo em nome da religião, né? Então ele foi convocado. Mais tarde, com a ascensão de um novo Papa, ele voltou a reafirmar sua crença. Mas aí o Urbano VIII o forçou a retratar-se sob pena de tortura e morte.
A retratação livrou ele da morte, mas não da cadeia, ele ficou preso. A verdade, contudo, não pôde ser exilada. Ela pode ser atacada, pode torcê-la, reprimi-la, mas jamais se pode prevalecer sobre a verdade. O que tentaram fazer? Mudou o que a gente sabe hoje? Não mudou. A verdade está aí, a gente está vendo. A Terra gira em torno do Sol, e assim as coisas vão. E a gente não pode esconder o que nós temos aprendido acerca do Evangelho, acerca da salvação. Aliás, se a igreja se omite em evangelizar, ela está pecando. Nós não podemos entrar nessa de só dentro da igreja. Não podemos ficar nessa. A nossa maneira de viver, ela deve ser o primeiro passo para dar testemunho de Cristo. E na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente precisa falar do que Jesus fez na vida da gente. Né? A gente precisa brilhar. Eu e você precisamos brilhar à luz de Cristo. Eu sou a luz do mundo. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Se Ele é a luz do mundo e nós somos seus discípulos, a gente tem que brilhar. Se Jesus é a luz do mundo e brilha, a gente, se somos imagem e semelhança, a gente precisa brilhar. A gente não precisa aparecer para ser o tal. A gente precisa demonstrar o brilho que está na gente. A gente não pode esconder esse brilho. A verdade vai prevalecer sempre. Olha o que vai acontecer, irmãos. No dia do juízo, aqueles que escaparam da lei e saíram ilesos dos tribunais ou que praticaram seus pecados longe dos holofotes, terão seus pecados anunciados publicamente. A verdade pode demorar a revelar-se, mas ela jamais será sepultada no esquecimento. Você tem algum ato, alguma coisa que você fez, que você se envergonha, que você não quer que ninguém jamais saiba? Não é ruim se vier a público? Vocês já passaram por essa experiência de cometer alguma coisa assim grave e, puxa, não queria que as pessoas soubessem disso de jeito nenhum? Pois bem, é Cristo quem nos livra de tudo isso. E só por Ele. Né? A terceira coisa nós devemos refletir sobre o que ouvimos. Isso é muito importante. Né? Deixa eu apagar um negócio que eu escrevi aqui no lugar errado. Jesus enfatizou várias vezes neste capítulo a necessidade de prestar atenção no que ouvimos. Vamos ler aí? Lucas 8:8. Vocês podem abrir a Bíblia aí? Lucas 8:8. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então é imperativo, é de suma importância que a gente dê ouvidos. Né? E aí, 12 a 15. Vamos lá. E os que estão, do mesmo capítulo, e os que estão junto do caminho estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom,
e dão fruto com perseverança. Então, seja da semente ou seja da candeia, precisa ouvir, precisa dar ouvidos. Os que dão ouvidos e praticam, porque aí tem um negócio da prática. Não é só ser ouvintes, é ouvir e pôr em prática. Isso faz toda a diferença. Ouvir é a principal avenida através da qual a graça é plantada na alma humana. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Quem pode abrir aí em Romanos 10, 17? Romanos 10, 17. Felipe, você abre em Efésios 1, 13. Efésios 1, 13, Felipe? Pode. Tanto faz. É o Felipe. É que eu usei o nome comum de dois, né? Efésios 1, 13. Romanos 10, 17. Quem abriu? Eu. Leia, por favor. Isso acho que fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quem lembra dessa frase? Quem lembra de quem falava essa frase? Silvestre. Sylvester Stallone. Sylvester. Era o Silvestre que gostava de falar. Efésios 1, 13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Certo? Ouviram e creram. E aí o Espírito Santo ainda completa a obra, né? Não é interessante? A obra do Gênesis continua acontecendo na nossa vida. A gente era sem forma e era vazio. Mas Deus nos deu forma, nos deu aparência, nos deu luz e encheu de conteúdo. O Espírito Santo. Isso é muito importante. Então, pela pregação da palavra, a glória de Deus é manifestada. A fé é alimentada e o amor é praticado. Muitos ouvem e desprezam. Igual nós ouvimos a parábola do semeador, né? Ouvem, mas os cuidados do mundo, ou os espinhos, ou caem em pedregais, se alegra e tal, mas logo apaga, né? E se esquece, e aí deixa tudo. Outros ouvem e esquecem, mas há aqueles que ouvem e deliberadamente deixam para depois. Existem pessoas que ouvem, mas não querem. Não, isso fica para depois. Vou gastar meu tempo aqui em outra coisa. Depois, se sobrar um tempinho. Né? Devemos inclinar os nossos ouvidos para atender ao que ouvimos. Você ouviu a voz de Cristo? Você ouviu o Evangelho? Você ouviu o chamado para a salvação? Correu para Jesus? Recebeu a semente? Recebeu essa luz em você? Agora você não pode esconder mais. Essa luz você não pode esconder, você precisa espalhar. Veja, irmãos, tem hora que não é conveniente. Nos dias de hoje, tem hora que não é conveniente. No trabalho, eu acredito que até tenha o momento que Deus prepara, mas não pode ser durante o trabalho. Você está trabalhando. Tem coisas que Deus faz dentro do trabalho da gente que é Deus que faz, não é você. Então, quando Deus faz, é outra história. Mas o ideal é que você peça a Deus a oportunidade de falar e deixar a luz de Cristo brilhar em você para que outros vejam. Que a salvação que te alcançou, alcance outros. O quarto item, nós devemos fazer uso diligente dos privilégios espirituais. Alguém pode abrir Lucas 4:25? Lucas 4:25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. Compreende, irmãos?
existem muitas pessoas e nós devemos proclamar. Agora, quem Deus vai alcançar através da sua pregação, Cazete, através da sua pregação, da minha, aí é com o Espírito Santo, mas a gente não pode se ocultar, se esconder, né? Tem um tal de William Hendricks, ele diz assim, ó, que o imobilismo assim, o sentido da frase é: acerca de questões espirituais, não é impossível você ficar imóvel, porque não é o seu corpo que vai para o céu, é a tua alma, né? E a gente não pode deixar que as almas se percam e sem a gente pelo menos mostrar um farol, né? Indicar, ó, o farol, tem aqui uma luz aqui, ó o caminho que você está indo. A gente não pode se esconder ou deixar de fazer aquilo que devemos fazer. Eu já estou concluindo, irmãos. Então diz aqui, ó, uma pessoa ganha ou perde, avança ou retrocede. Alguém pode ler Lucas 8:18? Depois, como diz, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, será tirado. A frase em destaque aqui para mim é a seguinte, ó: ao que tiver, se lhe dará. Vocês lembram da parábola dos talentos? Um recebeu 10, 5 e 1, né? Não. Existem os dois casos. Ali no Evangelho que fala 10, 5 e 1, 5, 2, 5. O que tinha ganhou, o que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2, e o que tinha 1 enterrou. Não pode fazer isso. A gente não pode enterrar. É um talento que Deus te deu, precisa pôr em prática, né? Não precisa mandar para frente. E aí acontece o seguinte, né? Aquele que julga ter, até aquilo que julga ter lhe será tirado, ao que não tiver. Isso é horrível, né? Porque imagina a pessoa achar que está segura e quando ela cai na real, já era. Irmãos, imagine a nossa situação. Aqui está falando acerca daquele que não tiver, até aquilo que ele pensa que tem, lhe será tirado. Imagine, eu e você podemos pensar assim: eu tenho a salvação, certo? E a gente está certo, pode estar certo nisso. Mas e se a gente não estiver salvo realmente? E se a gente está deixando de crer e confiar exatamente como a Bíblia nos ensina? Como é que fica a nossa situação? A gente pensa que está garantido alguma coisa e não está. Estou citando um exemplo. Existem outras coisas na vida da gente que é assim. A gente pensa que tem, quando vai ver, né? A gente tem um dinheirinho lá na conta, aí vem o hacker e leva embora. Quando você vai ver, você pensa que tem, você vai... Não tenho. Você tem o carro, está na rua, de repente tem um carro. Quando você vai ver, não tenho. Estou falando de coisas materiais. Eu estou te falando assim, a gente está tão seguro, a gente vive naturalmente tão seguro das coisas, achando que está tudo palpável, tudo certinho.
a gente precisa aprender a confiar, a depender de Deus. A gente precisa aprender a confiar em Deus e a depender dele. Não nas coisas que a gente faz ou na nossa santidade. A nossa santidade depende dele. A nossa maneira de viver depende de Deus. Depende do Espírito Santo agindo em nós. Depende de como eu ouço a palavra e o que ela opera em mim. Porque eu posso receber a semente e recusar. E eu não estou falando de salvação nesse caso, estou falando de clareza para os olhos. Eu vivo uma vida de uma maneira e quando a palavra de Deus se revela para mim, eu não quero mudar. Eu estou recebendo luz para os meus olhos, luz para mim, e eu não estou querendo mudar, porque em mim existem trevas que eu não estou querendo deixar. Como é que fica a minha vida, então? Como fica a minha situação diante de Deus? Né? Eu estou recusando a palavra. Eu sou crente, olha bem, eu estou na igreja, faço um monte de coisa, mas naquela área eu não quero mexer. Bom, não pode ser assim, né? Não pode. A gente depende do Espírito Santo, a gente depende de Deus para recebermos mudanças na vida da gente. A gente reluta em mudar, até mesmo por causa das circunstâncias. A gente fica com raiva da coisa, das pessoas, e a gente não quer dar o braço a torcer e fica lá amargando, fica morrendo, fica doente. E quando Jesus nos chamou para sermos livres, para sermos luz, né? Você recebeu o Evangelho da Verdade, que é luz, não esconda não. Põe ele num lugar para ser... Põe esse Evangelho numa posição para que ele seja visto. Esse é o objetivo, né, da Palavra de Deus. E para terminar, para concluir, que não é o assunto aqui dessa parábola, mas ele conclui, né, toda a ideia, ela está em Lucas, nos versículos últimos aí, 19 a 21. Chegaram para Jesus então, e... Peraí, deixa eu abrir no capítulo. Então diz assim: e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Quem foi lá ver Jesus, que estava ensinando as pessoas lá? A sua família, né? Aí Jesus responde assim: mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então a conclusão dessa palavra da candeia é baseada nesses últimos versículos. Não dá para eu simplesmente ser só ouvinte do Evangelho, sabe, Fernando? Eu preciso pôr isso em prática. A salvação me alcançou, eu preciso botar essa luz bem alto e mostrar, né? Ó, Jesus me salvou. Para você fazer isso, o teu comportamento, as tuas obras, o teu jeito, o seu rosto, a sua maneira de viver, precisa mostrar de fato essa luz, para que aquilo que você está dizendo corresponda, né? O que você vive, a sua maneira, corresponda com aquilo que você está anunciando. Porque a gente vai se tornar semelhante a um fariseu, né? A gente ensina, e às vezes a gente fica na porta atrapalhando os outros entrarem. Que foi o que Jesus falou dos fariseus. A gente fica praticando uma coisa, falando uma coisa e não está vivendo. Então, é de suma importância que eu e você precisamos dar ouvidos ao Evangelho e executar, pôr em prática. Amém?